Boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez no estúdio do Instituto IDEA. Estou aqui com o Paulo, meu xará, do Instituto Asas e Raízes, e vamos trocar umas ideias aqui, aproveitando o mês de abril. Por favor, Paulo, se apresente aí, a gente começa aqui nosso bate-papo. Obrigado, Paulo. Bem, gente, boa tarde. Eu sou Paulo Sérgio Pitaguari, do povo Pitaguari. Um território que está aí distribuído entre os municípios de Pacatuba, Maracanaú e Maranguape, mesmo que não tenha sido reconhecido ainda, né, pelo município de Maranguape, mas a gente também se situa entre esses três municípios aí de forma mais intensa e mais massiva. E aí nós viemos aqui hoje falar um pouquinho, né, com o Paulo. Espero que a conversa seja bem produtiva e que a gente consiga realmente passar a informação, né, a respeito do território. Do território, da nossa cultura e aí um pouquinho da nossa identidade. Paulo, eu queria começar pelo começo. Queria que tu dissesse para a gente aqui, o que é o nome Pitaguari? De onde vem? O que é isso? Pronto. O Pitaguari, na verdade, né, eu escuto muito algumas pessoas falarem, né, que é o povo que vive ao pé da serra, né, inclusive, principalmente o pessoal de Fortaleza fala assim. Outros falam um local entre serras altas. Mas se a gente for pegar realmente a origem, né, como a palavra ela se origina aí, né, Pitaguari ele deriva da palavra potiguara, né, que é o nosso tronco étnico do povo Pitaguari, ou seja, o povo potiguara, que alguns até chamavam de comedores de camarão. E aí o Pitaguari, na verdade, ele tem uma simbologia diferente, porque o pita, né, ele representa fumar, dá uma pitada, né? E guari faz referência à água. Então, Pitaguari seria o quê? Seria aquele que fuma na água. Né? Isso porque muitos dos nossos indígenas, familiares, troncos velhos, e principalmente o pessoal que pesca, eles têm um hábito de durante a pescaria à noite, eles fumarem, né, para se aquecer. Então, quando ele ia ali fumar, ele dizia o quê? Não, vou dar uma pitada, né? Uhum. E aí surgiu, né? E aí criou-se, né? Com essa junção de duas palavras aí. Uhum. Paulo, aproveitando aí que você tocou no assunto, a gente conversando há um tempo atrás, você falou em tronco, eu queria que você me explicasse o que é tronco para o pessoal que está assistindo. Troncos velhos, na verdade, são os anciões, né? São os mais velhos da nossa etnia. E, assim, quem é da terra, do território, né, sempre foi criado ouvindo, pelo menos eu ouvia muito da minha mãe, né? Falo por mim, eu ouvia muito da minha mãe, os troncos velhos, e às vezes eu ficava, como assim, tal, eu ficava naquela, né, porque a gente aprende um português e aí a gente escuta, né, a gente foi criado dentro de uma língua que é o português. A nossa cultura, a nossa religião, a nossa cultura e a religião, na verdade, que se introduziu dentro dos territórios, é uma religião, na verdade, europeia, né, a partir da colonização. Então, quando eu ouvia a minha mãe falar de troncos velhos, eu ficava mais... E aí tem essa simbologia, né, que são os mais velhos, anciões, que são os conhecedores do saber, né, são as pessoas que dominam o saber dentro do território indígena. Legal, Paulo. Também, já que eu estou agora falando sobre alguns conceitos, alguma coisa, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre reserva indígena, terra indígena, o território indígena, alguns conceitos desse aí para a gente começar a nossa conversa já sabendo do que a gente está falando. Pronto. A gente escuta muito falar, né? Eu fui na reserva indígena Pitaguari. Eu estava na reserva indígena Pitaguari. E até as pessoas, quando vão marcar lá no Facebook ou no Instagram, elas encontram a reserva, né? Reserva indígena Pitaguari. E, na verdade, esse termo está errado. Porque esse termo ele não faz jus ao que, de fato, é a nossa terra. Reserva, ela se refere a uma porção de terra, a uma área que foi doada, que foi comprada, né, pelo governo e foi colocada ali para que um povo passasse a viver, né? E nós temos uma única reserva no estado de Ceará. E onde é essa reserva? Lá no Zanassé. Então, não sei se vocês conhecem, Paulo, mas nós temos a Tábua do Zanassé, na Caucaia, que é a única reserva, né, que a gente conhece realmente como reserva. Porque é reserva juridicamente, né? Tem um peso. Território ancestral já é algo que carrega uma ocupação, ou seja, quando eu digo que um território, quando eu digo que venho de um território ancestral,
de ocupação tradicional, eu estou dizendo que o meu povo já ocupava essa terra desde o período da colonização. Então, quando eu faço referência, né, a esse mesmo território, dizendo que ele é uma reserva, eu estou tirando o peso que é de uma ocupação tradicional. É como se eu estivesse dizendo que não, o povo Pitaguari não estava aqui, não. Foi trazido para cá através de uma doação, uma compra feita de uma terra. E terra indígena demarcada já é um outro conceito. Porque terra indígena demarcada já é aquela porção de terra que o Estado reconheceu como sendo terra indígena. Só que não corresponde ao nosso entendimento, porque o nosso território ele vai muito além. Então, o nosso território indígena é tudo aquilo que a gente ocupava, né? Entendi. Antes da galera chegar para colonizar e tal, dominação e expulsão, né? Falar sobre outro assunto aqui, eu queria entender como é que se divide a terra indígena Pitaguari. Pronto. Então, é uma questão, né, um pouco delicada, mas para a gente ser bem preciso aqui e tentar ser objetivo e transparente, a nossa terra ela tem uma divisão política aí, e que é falada e muito falada em vários espaços, como tendo 4 aldeias, que seriam Horto, Olho d'Água, Santo Antônio e Munguba. Mas, na prática, ou seja, mais fisicamente, ela não se divide assim. Na prática, ela se divide em 6 aldeias. E aí nós temos o acréscimo da aldeia nova e da aldeia central. Isso é o que a gente... é na lida do dia a dia. Mas aí, politicamente, essas 4 aparecem, né? Em destaque aí nos espaços. Tem uma outra pergunta aqui. Tem a gruta ou o buraco de Santo Antônio do Pitaguari. Você pode falar aí sobre isso aí? Uma pergunta, né? O buraco de Santo Antônio ou a gruta, né? De Santo Antônio do Pitaguari. É algo bem enigmático, e que inclusive no dia 13 de junho, é feita uma caminhada saindo do centro de Maracanaú em direção à igreja. A igreja. E aí vale ressaltar que aquela igreja, ela existe, aquela capela ela existe, mas a gruta de Santo Antônio é algo dentro da cultura indígena, ou seja, introduzida através do catolicismo, que tem uma representatividade muito forte. E eu diria que igual ou maior, né, do que a própria capela. Mas aí por quê? Porque nessa gruta foi achada uma imagem de Santo Antônio. Então, essa imagem de Santo Antônio, ela apareceu nesse buraco, né, e passou a ser venerada, visitada. Essa água, ela começou a ser utilizada, né, por várias pessoas, indígenas e não indígenas, como uma ferramenta de cura, para se curar enfermidades. E aí eu falo com alguém, Paulo, que inclusive já passou, né, várias vezes lá para pegar essa água. Eu, quando estudava na escola Povo Pitaguari, que é lá em cima, do lado da igreja, a minha mãe mandava uma garrafa e dizia, quando você passar lá no buraco de Santo Antônio, você traga a água para lavar essas feridas, né? Então, assim, é algo que assim, existe uma crença de cura, né, a partir dessa água, desse buraco. Que é forte, muito forte. E a barragem do povo Pitaguari? A barragem do povo Pitaguari ela tem uma representatividade. E por que ela é importante? Porque, na verdade, a finalidade dessa barragem era represar água, principalmente para uso na agricultura. Só que quando essa barragem ela foi feita, Paulo, ela não foi feita para alimentar os nativos, não alimentar nossos antepassados. Ela foi feita com o intuito de servir aos propósitos do Estado, do colonizador, né? Ou seja, de quem tinha, né, porções de terras ali e se utilizava nessa água. E aí hoje, por que a barragem é um enigma e por que a barragem do povo Pitaguari é um ponto que levanta muitas discussões? Porque essa barragem hoje ela é utilizada com um propósito que não é o propósito da irrigação, da agricultura, e ela levanta muitas problemáticas pelo simples fato de que ela acaba sendo um ponto de um atrativo para banhistas, né, vindos de todas as partes aí, de Maracanaú e de cidades vizinhas, e também gera um problema, um impacto socioambiental muito grande dentro das comunidades. Mas aí que, infelizmente, tanto o poder público na esfera municipal, estadual, como federal, ainda não se atentou. Não conseguiu ainda. Isso. E realmente quis caminhar de braços dados com o povo Pitaguari na tentativa de resolver essa questão, né, de proporcionar realmente um etnoturismo dentro da comunidade, mas que seja algo que realmente seja pensado para daqui a 100, 200 anos, não somente no hoje. Entendi. Assim, em termos de registro da terra indígena Pitaguari, você tem ideia aí como é que... Pronto. A nossa terra, né, é uma das poucas, né, se não a única no estado do Ceará, peço perdão aqui a alguns parentes se eu estiver equivocado,
que tem um registro de terra. E esse registro de terra ele foi feito, Paulo, em 1854. Em 4 de setembro de 1854. É um registro que foi feito, na verdade, na comarca de Maranguape, pelo nosso principal, ou seja, um líder, né, do nosso povo aí, antepassado. Na figura de hoje, nós teríamos como cacique do povo, em que ele foi lá na comarca de Maranguape, que naquela época a própria igreja, né, a igreja ela funcionava também como um cartório para fazer o registro, né? Eu acho que ela tinha, era dona de alguns terrenos. E aí, como nós temos essa lei de terra de acho que é 1840, 1850, por aí, 1854, Marcos de Souza, Caíba, Arco Verde Camarão, que foi o nome do indígena, ele foi com um grupo de indígenas lá para justamente fazer o registro dessa terra. Isso para legitimar ainda mais aquilo que nós reivindicamos hoje, que muitas vezes as pessoas falam, mas como assim? Tem indígena aqui mesmo? E nós temos esse registro de terra, nós temos nós temos 3 cartas de Seis Marias, que fazem referência às cartas que foram concedidas pela colônia. Pela colônia não, pelo colonizador, desculpa, gente. Pelo colonizador, né, como forma de também agradar, de alguma forma, o povo, né? Isso porque existia também. A gente pressupõe que existisse algum acordo, né, entre os potiguaras e colonizador, né? Já nessa época, a coroa, no caso português. Pois é, eu ia até perguntar sobre essas cartas de Seis Marias, mas aí tu já tocou nesse assunto, né? Paulo, me fala aqui uma coisa. Você, compartilhar aqui com vocês, a gente tem algumas ideias de projetos que ainda está na cabeça aqui, mas a gente tem umas ideias de tentar implementar. E uma delas que fazem parte de ações socioambientais através de, tipo assim, passeios ecológicos, alguma coisa como se fosse um ecoturismo. Eu queria que eu estou fugindo aqui um pouquinho do roteiro, mas é porque surgiu realmente eu me lembrei dessa ideia, achei essa ideia genial e que a gente poderia trazer para cá. Só voltar aqui para o... Se você quiser falar sobre as ações socioambientais através de... Paulo, assim, em relação a essa questão, né, que isso aí envolve o etnoturismo. Isso que tu está falando envolve toda a questão de etnoturismo. E o que é, gente? O que é o etnoturismo? É um turismo pensado para dentro das comunidades indígenas, para dentro desse povo, para dentro dessa etnia. E aí, quando você fala em trilhas, né, nós temos várias trilhas ecológicas que não são usadas, ou que se são usadas muitas vezes com a finalidade que não é a conservação, que não é a preservação ambiental, e que não gera renda realmente para aquelas famílias, né? Ou seja, nós temos muitas vezes o uso dos nossos recursos naturais por indígenas e não indígenas, principalmente por não indígenas, dentro do território, de forma irresponsável, entendeu? Que está causando dano, que está gerando realmente, produzindo resíduos sólidos e líquidos, e a gente precisa fazer algo nesse sentido, Paulo. E aí, falando nisso, nós temos, inclusive, um trabalho feito pela ADEL, que é um diagnóstico socioambiental, que, inclusive, prevê, no caso, esse trabalho de turismo, né? Esse turismo comunitário, esse turismo feito pelo povo, né? E beneficiando todo o povo. Em relação a essa questão das torres, né? Nós temos aí 2 linhões, nós temos 3 linhões que passam dentro da terra indígena de Itaguari. E aí esses leões, inclusive, eles têm umas ações de compensação ambiental, mas que não são, infelizmente, até o presente momento, ainda não geraram nenhum impacto positivo. E aí, gente, falando em relação, por exemplo, nós temos 2 rios. Nós temos nós temos o Rio do Meio, que é uma das principais nascentes do Rio Timbó. Ou melhor, que é uma das principais nascentes do Rio Cocó. Entende? Então, esse rio, ele está sendo a área, principalmente a área que já pega ali, passando pela aldeia central, aldeia Olho d'Água e a aldeia Horto, é a parte em que o rio ele começa a ser degradado de forma mais intensa. Por quê? Porque o avanço das construções, né, construções de moradias, e muitas vezes construções essas que não têm um acompanhamento, que não têm uma ação de acompanhamento, monitoramento, fiscalização para ver se está tudo nos conformes, essas residências acabam sendo construídas muito próximas dos rios. Quando não, nós temos esgoto residencial indo para dentro desses rios, nós temos áreas de rios sendo soterradas, nós temos também a vegetação sendo toda suprimida,
Inclusive, a Chesf também é uma das principais, né, causadoras disso. Por quê? Porque Chesf, anualmente, ou mais de uma vez no ano, eles mandam tirar toda a vegetação que tem, possa atrapalhar que possa lá. atrapalhar. E isso faz com Entendi. que o rio, né, em uma determinada parte, ele fique também totalmente descoberto e desprotegido. E aí, qual é o nosso intuito? O nosso intuito é fazer uma ação, inclusive nós já temos um diálogo com o IFCE, através da pessoa do professor Siqueira, né, que é um apoio. Professor Siqueira aqui, ó, meu abraço, muita consideração pelo apoio que o professor Siqueira nos dá lá no IFCE de Maranguape. E aí a gente já tem essa parceria com o intuito de fazer esse trabalho de preservação, né, dessas nascentes e dos 2 rios que cortam, que passam por dentro aí da terra indígena Itaguari. Qual é o nosso intuito? O nosso intuito é chamar a atenção para eles e fazer um trabalho de conscientização, de preservação, também como nós fizemos através de um trabalho de etnomapeamento, que nós já iniciamos, fizemos o etnomapeamento da aldeia Olho d'Água e vamos expandir para as outras 5 aldeias. Então, nosso intuito é fazer o acompanhamento dessas áreas, identificar as áreas degradadas e trabalhar em cima do reflorestamento, né? Inclusive, a gente tem algumas ações já de plantio de mudas nativas, que são muito importantes. Eu queria ainda reforçar sobre o assunto do etnoturismo e o modelo de turismo predatório atual, que diz respeito aos lugares sagrados do território indígena. Essa é uma questão bem delicada, Paulo. Toda essa problemática que você está citando, ela é recorrente dentro do território. Então, nós temos um turismo feito de forma predatória. As pessoas elas vão para o açude, para a barragem do Povo Itaguari, na visão de que aquilo ali é um balneário, na visão de que aquilo é uma banheira coletiva. E não é, gente. Né? Com todo respeito a todos vocês que vão, com todo respeito aos nossos indígenas que ganham a vida no entorno dessa barragem, né, vendendo aí seu produto, vendendo sua comida, seu peixe, né, e tantas outras coisas, com todo o respeito que eu tenho a vocês, essa barragem ela não é um balneário, ela não é isso. E esse turismo ele é muito mal aproveitado. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço o turismo de forma desordenada, como é o que acontece, Nós já tivemos vários acidentes nesse trecho, partindo do Horto ou muito além, né, na Manuel Pereira, até o Povo Itaguari. Nós temos ações violentas, né, até temos. Já tivemos homicídios dentro da terra. Então, isso por quê? Isso desencadeado também por esse turismo desordenado. Então, Paulo Sérgio, o que você pensa em relação a isso? Eu penso que da forma como está, não é sustentável. Não está legal. Não está legal. Por quê? Porque se continua assim, vai passar 1 ano, 2, 3, pode passar 10 ou 20, mas isso vai acabar. Acaba. A ideia é que nossos recursos naturais eles vá se esvaindo. Então, daqui um dia não vai ter mais o que de bonito a população vai vir de fora para ver. Por quê? Porque da forma como está sendo feito agora, só estamos utilizando o recurso a nosso favor para ganhar algum dinheiro e estamos esquecendo muitas vezes de que nós temos que cuidar deles. Agradeço, né, e parabenizo alguns barraqueiros que se preocupam, né, com isso, mas infelizmente não são maioria. Então, nós temos desde lixo que é jogado dentro da barragem, nós temos muitas vezes resíduo, né, de frituras que chegam até nós que é jogado dentro da barragem. Então, assim, nós precisamos agir como seres, né, conservacionistas, ou seja, que preservam, que cuidam, afinal de contas, é o nosso território, né? E muitos desses danos, muitas vezes, são provocados, infelizmente, também por indígena. Indígena por falta de consciência, por falta, às vezes, de conhecimento, de pertencimento, de estar ligado, de ter essa ligação com a cultura, com a história, de entender como tudo isso se deu, acaba não dando o devido valor que a terra merece, né? Até porque a gente tem que pensar no histórico de luta que o nosso povo tem. Nós temos uma cultura, nós temos saberes, nós temos uma história diferente. Esse território, ele guarda uma história diferente. Eu só queria que mais pessoas se interessassem, né, por essa história, mais pessoas se interessassem para conhecer suas próprias histórias, como eu me interesso. Né? Meu avô, ele vivia na Serra da Munguba, em Pacatuba. Ele vivia do plantio de banana, ele plantava, ele tinha bananal lá em cima, plantava para vender embaixo, vivia da agricultura.
Meu bisavô morava lá perto do açude, na parte da serra, Raimundo Agostinho. Tinha Então, abelha também? abelha não, né? Porque naquela época as pessoas faziam uso disso que nós chamamos hoje, que é a meliponicultura, mas de forma muito rústica, né? As pessoas iam lá, tiravam o canudo, tiravam o mel. Muitas vezes elas não tinham devido cuidado, né, em se iam matar ou não, às vezes, a colônia, mas iam lá e faziam uso. Muitos, né, faziam uso correto, iam lá, retirava, deixava lá a colônia lá intacta e a colônia continuava se reproduzindo. Né? Mas nós tínhamos algumas práticas erradas. Mas, enfim, Paulo, isso para dizer para vocês que eu sei o que é plantar, eu sei o que é plantar, eu sei o que é caçar, eu sei o que é pescar. Então assim, às vezes o pessoal olha para mim assim, porque eu sou um aluno da administração pública também, né? A gente sabe, aprende a se portar em alguns espaços. Mas na minha infância eu também armava quixó na serra, cara. A gente ia para a serra para armar quixó, utilizando lá o coco babão, utilizando a farinha do milho. Você sabe o que é quixó, gente? Diz aí para eles. Pois é, o quixó na verdade é uma armadilha que a gente faz para pegar caçaco, para pegar punaré, né? Que para algumas pessoas é aquele rato do mato, né? E tem gente que tem nojo disso. Mas enfim, para pegar até o mocó, né? A gente pegava mocó, né, de quixó, dizia que pegava. Eu nunca peguei, mas enfim, o pessoal dizia que pegava. Tem gente que armava quixó, né? Para pegar tatu, cara, peba. Então, assim, é um negócio muito surreal. E temos outras armadilhas aí, né, rústicas. Mas, enfim, estou dizendo isso aqui para vocês para dizer que nós temos um conhecimento hoje técnico, atual, mas que a gente também conhece alguns saberes tradicionais, entende? A minha mãe foi criada com o quê? A minha mãe foi criada comendo o pirão de banana verde cozida com punaré, cara, com punaré assado. E eu tenho orgulho disso. Sabe por que eu tenho orgulho disso? Porque essa é a minha história. É muito bom. É minha história. Então, assim, poxa, tem gente que tem vergonha, tem gente que é nojento. Pra mim não é. Isso pra mim é motivo de orgulho. Eu comi poucas vezes durante a minha infância, né? A minha mãe fazia isso. Né? Mas, enfim, hoje eu sinto saudade. De vez em quando a gente faz uma coisa, faz outra. Até teve um evento, Paulo, e a gente fez um caldo de macaxeira, né? Pra servir pro pessoal. Aí teve gente que falou assim, não sabia nem que era possível fazer um caldo de macaxeira, porque tá tão preso, né, as facilidades, né? Existe um medo, assim, da que a gente diz aqui, que realmente a macaxeira, eu acho que ela a macaxeira é mandioca. Na verdade, a macaxeira é uma espécie de mandioca que nós comemos. A mandioca também é feita farinha, que a gente come, mas a mandioca, ela tem algumas, né, meu irmão que é da biologia poderia explicar isso melhor. Ela tem algumas enzimas, né, podendo assim dizer aqui, não sei se é isso mesmo, mas não me perdoe, que ela é forte, né, as pessoas falam que ela embebeda, né, tem que ter cuidado com o uso. Mas, enfim, essa cultura de comer raízes, de comer... Isso é cultura indígena, cara. Isso é cultura indígena. E eu tenho orgulho disso. E não é porque eu uso um cocá, não é porque eu uso um colar, não é porque eu uso... Não tô cheio de pena, não. Porque eu continuo sendo indígena tirando isso aqui. Se eu tirar esse cocá e colocar no pau, ele vai parecer um indígena, mas ele não vai ter o pertencimento étnico que eu tenho. Ou seja, é diferente. Totalmente diferente. Aí, assim, gente, também a título de curiosidade... Sem querer levantar muita bola aqui do meu xará, mas o cara aqui, ó, ele está cursando na universidade... Na Unilab. Na Unilab, administração pública. A companheira dele está... Eu vou sem fazer muita propaganda, tá? Fala aí um pouquinho aí desse Pronto, que vocês na verdade nós temos um grupo que a gente recebe, a gente chama todo mundo, né? Aí aquele negócio, vem quem quer. A minha companheira, ela faz um curso de administração pública no momento, mas ela já é formada em gastronomia, e atualmente também faz um mestrado em humanidades, né? Então, assim, ela já tem um conhecimento gastronômico, que inclusive ela faz um trabalho... Cara, só então, vocês imaginam aí a riqueza cultural e com o estudo na gastronomia, o que é que nos gera isso daí para a gente poder usufruir, assim, compartilhar, né? Evoluir. E tem o meu irmão, que é da biologia, então nós temos as meninas da pedagogia, nós temos o pessoal que dá apoio também dentro do Instituto, né, que são da gestão ambiental, né, é alguém da TI, entendeu? Então, assim, a gente tem, né, essas parcerias. Assim, vai, fala. Inclusive, desculpa te interromper, agradecer e aqui mandar um abraço para o professor Alencar, que é um cara que conhece muito a história do povo Pitaguari também, que participou desse levante na década de 90,
e é uma pessoa que contribui muito. Então, é um cara que merece aplauso também dentro da cidade de Maracanaú. Uhum. Só para registrar. Voltando aqui o roteirozinho aqui, a gente já tá com mais de meia hora conversando aqui e ainda tem mais alguns assuntos que eu achava que era legal compartilhar com vocês. Tá. Tem um ponto aqui que eu não sei, era bom a gente compartilhar com vocês sobre o abandono de pontos históricos e culturais dentro do território Pitaguari. Muito importante, Paulo. A gente relembrar isso, por quê? Citando aqui por alto, vou citar alguns pontos que vocês conhecem. Então, nós temos a Mangueira Sagrada, nós temos a Gruta de Santo Antônio, né? A Gruta, o Buraco do Pitaguari, nós temos a Capela, nós temos a Barragem, isso por alto. Porque, além disso, nós temos alguns cemitérios, nós temos vários outros pontos aí, que inclusive nós pontuamos no Editon Mapa que a gente fez inicialmente, né, que inclusive está lá no Instagram do Instituto, Asas e Raízes. Nós pontuamos alguns pontos. Fala aí qual é o Instagram histórica. para a galera saber aí. Pronto, então quem quiser também ver esse mapa, né, tá lá no @Instituto Asas e Raízes, que é um instituto, né, a qual eu faço parte, né, e que está aqui hoje participando dessa live com o pessoal do IDEA. Que o ideal é a gente está fazendo uma parceria aí, vamos fazer um acordo de cooperação, técnica e tal, a gente vai fazer um negócio aí bem legal, que tem muita coisa para vir por aí. Show, Paulo, show. Tá? Vai, fala aí. E aí, eu me perdi um pouco aqui, deixa eu perguntar, mas enfim. Só para dizer para vocês que esses pontos, eles estão abandonados, né? Isso abandonados também, infelizmente. Eu acho que queria pedir aqui o apoio da gestão municipal, né? Para também dar essa força, poder mapear que pontos são esses e de que forma esses pontos eles podem ser revitalizados. Porque nós temos uma mangueira que só é visitada, né, pela gestão municipal e só vai para o conhecimento de Maracanaú uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Nós temos uma gruta, por exemplo, que está quase aterrada, está sendo soterrada lá. Toda vez que eles passam fazendo algum trabalho, vão elevando a área. A gruta já está quase aterrada. Então, assim, vamos olhar para esses pontos. Aí algumas pessoas me perguntam, Paulo, mas por que tu está defendendo esses pontos? Esses pontos representam, na verdade, o processo de colonização da nossa terra. O nosso aldeamento, ele se formou, né, com a instalação da capela, né, e depois veio a gruta, né, com essa simbologia, com esse Santo Antônio do Pitaguari, que é um santo milagroso. Né? Não se engane. Algumas pessoas associam Santo Antônio do Pitaguari como sendo aquele Santo Antônio lá da Itália, aquele santo casamenteiro. E para o povo pitaguari ele não é nada disso. Ele é um santo milagroso. Então, assim, esses pontos ele tem relevância. E por que a gente dá destaque? Porque também marca, né, porque também representa essa presença do colonizador. E a gente não pode esquecer, né? Tem um casarão centenário também, né, dentro da terra, que representa também um local de destaque, em que, inclusive, o chefe da Secretaria de Agricultura morou lá. Então, assim, nós temos também a nossa querida Palhoça, né? E, assim, são pontos que muitas vezes ficam ali meio que desassistidos, né? Ou seja, a administração municipal, às vezes, não olha como deveria. É só chamar a atenção mesmo. Aí, agora também, voltando aqui para o nosso roteiro, fala aí sobre alguns problemas recorrentes, como a invasão de povo não indígena, a especulação imobiliária, a retirada de areia, arisco, essa madeira, tudo da terra indígena. Fala aí sobre isso daí. Muita coisa ruim para falar, mas infelizmente a gente tem que falar. Isso. Infelizmente nós temos uma especulação imobiliária muito grande da terra, então às vezes muita gente quer morar próximo à serra ali, né, e inclusive faz compras de forma irregular, né? Algumas pessoas acabam adquirindo áreas, inclusive dentro da terra indígena, fazendo... Isso é ilícito, gente. Nós temos um processo de demarcação já iniciado, a terra ela está num processo já de finalização da demarcação, então quando houver o processo de desintrusão, quem tiver foi para dentro da terra perdeu, que não é indígena, vai perder. Por quê? Porque não tem nenhum título de compra e venda, não tem nada que se sustente dentro de uma terra federal. Então, isso para que você que pensa ou que está dentro da terra de forma irregular, que não é indígena e está aí, lembre, quando o processo de demarcação for finalizado, você vai sair da terra sem direito a nada, porque você entrou sabendo que era uma terra indígena e você está fazendo uso de forma indevida. E aí, lembrar da questão infelizmente, nós tivemos, né, de forma bem mais intensa, a questão da extração de areia, do arisco.
né, infelizmente envolvendo até indígenas, né, que fazem uso de algumas áreas para retirar e acabam gerando um impacto ambiental muito grande. É importante que a gente entenda que essa terra, ela não tem um dono, ela é uma terra coletiva. Então ela não é minha, ela não é sua, ela é nossa, né, ela é do povo Pitaguari. E aí, lembrando da questão também da extração de madeira, né, que inclusive recebi relatos aí de algumas pessoas que acontecem, inclusive atualmente, muita gente fala que está acontecendo a extração de madeira dentro da terra indígena, né? E aí, notificar também isso, colocar aqui de forma mais aberta para o município, para quem, né, estiver vendo essa live, que são problemas recorrentes e que o povo Pitaguari não consegue resolver isso sozinho. Então, ele precisa do apoio da gestão municipal, ele precisa do apoio do governo do estado do Ceará e precisa do governo federal junto, através de seus órgãos. Vou falar aqui, hoje pela manhã eu tive um evento de certificação e tive com meu amigo, o secretário Nailton, secretário de Juventude. Vou tocar aqui, vou cutucar aqui a ferida. Ó, gente, é sobre o abandono da juventude através da inexistência de política pública que pensa no bem-estar desses jovens e que ofereça capacitação para o mercado de trabalho para essa juventude específica, entendeu? Queria saber aí o que pode gerar, o que é que você acha, se teria condição e se, no seu sentimento, se a secretaria está chegando lá, a Secretaria de Juventude está chegando lá. Infelizmente, Paulo, no momento não. Por quê? Qual é a opção de lazer que nós temos para o povo Pitaguari? Qual é a opção de lazer? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui como referência a Aldeia Central, Aldeia Santo Antônio e a Aldeia Nova, que são as mais esquecidas. Qual é a opção de lazer que os meninos têm? Eles não têm um campo de futebol, né? Não tem um campo de futebol. E, assim, para não ser injusto, tem-se um campo, mas um campinho antigo, que desde muito tempo o pessoal vem lutando para conseguir. Até uma iluminação é difícil para lá. Então, além disso, gente, nós não temos nada, né? Se você chegar, por exemplo, lá no estado, que é uma localidade na Aldeia Central e que é chamado de estado justamente pela presença ali forte que o estado teve através da Secretaria de Agricultura, e passo na época que a administração central era lá, então ficou conhecido como estado porque representava nessa força lá. Então, não tem nada, gente, não tem uma pracinha. No Santo Antônio, o que tem de lazer? Então, gestão municipal, Secretaria de Juventude, vamos olhar para essa juventude. A juventude está esquecida, a juventude precisa desse apoio para ter um espaço de lazer, para se projetar através do esporte e até mesmo através de uma formação, cara. Eu ia falar aqui, ó, juventude, Secretaria de Juventude, Secretaria de Esporte, Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, dá tudo para fazer isso. Vou dar aqui um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, há bastante tempo atrás eu pratiquei capoeira, dava para fazer isso daí e tal. Pratiquei surf. E tem um amigo meu que é surfista, que é indígena e foi campeão da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf. É um amigo meu lá do Rio Grande do Norte, dos Potiguaras. É uma outra etnia. É uma outra etnia, mas a galera é de dentro da tribo. O cara surfa e ele fez questão na hora de receber a premiação, ele também estava caracterizado para mostrar que também faz parte isso. De todo o processo, né? Exatamente, o próprio orgulho. O orgulho da identidade. Uhum. E falar para o Paulo a importância disso, entendeu? Por quê? Porque quando você apoia a juventude, né, e aí nós temos uma juventude que está esquecida, nós temos uma juventude que não tem orgulho, né, de ser quem é, e aí eu falo o simples fato de eu sou Pitaguari, eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho da minha ancestralidade, mas isso porque eu conheço. Né? Por isso que às vezes eu falo, todo Pitaguari deveria buscar conhecer a sua história. Porque quando você conhece, não tem como você não defender, não tem como você não ter essa coisa para defender, como eu tenho e como tantos outros têm. Mas o povo precisa disso. Aí agora, aqui é o último assunto aqui, que é o mais interessante aqui para nós, do IDEA e que é assim, de que forma o Instituto IDEA pode estar atuando, contribuindo também com a parceria com o Instituto Asas e Raízes, para tentar trazer ainda mais essa transformação social que você deu essa gotinha, essa sementinha, que a ideia é tentar irrigar para poder florescer.
Paulo, assim, ó, essa é uma parte muito importante, né, que inclusive eu estava até trocando aqui ideia com o Paulo antes. Gente, a gente precisa, né, e a gente precisa de parceiros. E o IDEA, pela experiência que tem, o IDEA já tem vários anos de caminhada. Nós do Instituto Asas e Raízes temos uma organização formada por indígenas, né, e que vem desenvolvendo alguns trabalhos. Inclusive, nós temos um projeto de arborização que realizamos dentro da escola indígena para valorizar essa questão das espécies nativas do nosso território. Temos um projeto de meliponicultura em fase de implementação. Temos também a formação de um núcleo de tecnologias dentro do Instituto Asas e Raízes, que aí é onde entra a questão do IDEA, onde entra o Paulo, né, Paulo Germano. Paulo Germano é uma pessoa com quem eu tive um contato há um tempo atrás e que foi sempre muito receptivo, né? Mesmo na correria dele, ele arruma um tempinho para estar respondendo a gente e tal, para estar dando algum norte, e que inclusive já tínhamos vindo aqui em outro momento. E eu acho que o IDEA, ele pode ser esse parceiro, né, Paulo? Porque ele pode também abrir portas para o Instituto Asas e Raízes, e eu acho que e nós podemos, de alguma forma, minimamente, não sei, também estar contribuindo, né? Tá tendo também algum protagonismo dentro dessa história e tá fortalecendo de alguma forma o estudo de vocês. Não, com certeza, Paulo. A ideia é unir para poder conquistar ainda mais o que a gente vem tentando fazer. Assim, a gente atua em diversas áreas, também no território de vocês. A ideia que eu pensei aqui, que a gente pode fazer, fortalecendo o centro de capacitação de vocês, aproveitar essa nossa facilidade de andar por algumas secretarias. Sim. Eu já pensei, quando você estava falando, eu já ia conversar com o secretário de Juventude para ver qual projeto que a gente poderia executar lá dentro, e com outro secretário também parceiro, Secretaria de Esportes, para levar, sei lá, você falou que tem campo de futebol lá, para a gente dar uma reforçada, tentar organizar, criar, porque assim, o cara fala assim, pô, só fala em negócio do Brasil, só fala em negócio de campo de futebol. Não, gente, é cultural, os caras gostam, aí você pega, bota a juventude para jogar bola, aí os familiares desse pessoal para construir a rede do campo, dar um curso de árbitro, a gente pode, sei lá, gerar um. Acredito que até já tem um campeonato brasileiro de futebol de indígenas, e que eu tenho a impressão que uma das meninas da seleção feminina de futebol, ela é indígena. Assim, eu sei porque eu sou meu curioso e tal. Curioso. Infelizmente a mídia não fala, mas essas coisas eu acho que são importantes, porque, vou repetir, o homem branco foi quem entrou no meio aqui da história, porque na realidade era deles já. A gente aqui foi que chegou depois. Enquanto a gente puder tentar fortalecer para que cada vez mais essa cultura seja perpetuada, a gente está aqui para isso. Na parte de tecnologia, não se engane não, eu tenho interesse em apoiar vocês, para ajudar e tal. Pode contar com o meu apoio, mas eu também tenho interesse da ajuda de vocês para a gente poder captar, porque, como diz, duas pessoas pensam mais que uma, né? A gente fazer esse trabalho aí em conjunto, a gente bolar estratégias de captar, por exemplo, equipamentos e tal. E assim, Paulo, só complementando o que você já falou, o nosso intuito também é fazer isso, né? Fazer com que seja uma parceria em que ambas as partes elas consigam, né? Ali tá se ajudando, tá levando, porque o foco disso tudo aqui é transformação social, ou seja, é algo coletivo, é levar para dentro das comunidades algo que seja positivo, ou seja, é gerar transformação, entendeu? Nada mais que isso. E aí eu queria reforçar aqui para a nossa juventude, né, para algumas pessoas, e até para não indígenas, não indígenas, que às vezes o pessoal olha para a gente, mas só olha para a gente quando a gente está com cocá na cabeça, né? Só olha para a gente quando a gente está usando um cocá. Independente de estar com cocá ou não, eu continuo sendo indígena, né? Como eu até citei numa parte do vídeo, né? Que não é o cocá que me faz indígena, né? Mas sim meu pertencimento étnico, a minha ancestralidade e o meu conhecimento, né, e vivência prática da história.
Isso só para reforçar para vocês que Cocá é importante e faz parte da minha cultura. Mas ele não diz quem eu sou. Porque se eu pegar esse Cocá e colocar na minha cabeça do Paulo, com todo respeito, né? Paulo vai continuar sendo não indígena. Né? Só para reforçar isso para vocês e tirar essa visão de estereótipo que as pessoas têm, né? E acabam reforçando. Valeu, Deus. Valeu, um abraço, tudo de bom. No rio, água pegando o peito. Ei, quando de repente o cantador Irapuru, ei, tava lá